Conhecimento não é sabedoria. Conhecimento é muito importante, mas a sabedoria é mais importante do que o conhecimento. Conhecimento é aquilo que aprendemos, é aquilo que realmente vem ao nosso coração. Aliás, conhecimento não é informação, não é conhecimento. A informação precisa ser processada para se tornar o conhecimento. Então, nós aprendemos, realmente absorvemos. Aí sim temos o conhecimento. A sabedoria vai além do conhecimento. Sabedoria é condição para aplicar bem o conhecimento adquirido. Não adianta ter muito conhecimento sem sabedoria, porque conhecimento sem sabedoria é um conhecimento inútil, porque ele não frutifica. E Tiago nos ensina que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá sem medida e não lança em face. A sabedoria que vem do alto para a nossa vida nos ajuda a aplicar na prática o conhecimento que nós adquirimos. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva, estamos nas nossas lições bíblicas de Escola Dominical, o currículo dos jovens. Na aula de hoje, estudaremos a lição de número 7, do dia 16 de fevereiro de 2025. Primeiro trimestre de 2025 é o nosso alvo de estudos. O título da nossa lição é Autenticidade e Sabedoria. Estamos estudando sobre a autenticidade cristã a partir da carta de Tiago. E hoje vamos tratar sobre autenticidade e sabedoria. O texto principal da nossa lição está em Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, esse santo aqui é o próprio Deus, e a ciência ou o conhecimento de Deus é a nossa prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. O resumo da nossa lição nos diz que a verdadeira sabedoria proveniente de Deus é comprovada por boas obras e promove paz e justiça. Perceba que o resumo da lição está dizendo que a verdadeira sabedoria proveniente de Deus, ou seja, a verdadeira sabedoria é aquela que é proveniente de Deus. Você já parou para pensar na procedência das coisas? Qual é a procedência dos alimentos? Qual é a procedência dos bens de consumo que nós utilizamos? Qual é a procedência de peças de veículos, por exemplo? É genuína? É paralela? Qual é a procedência de um medicamento? É um medicamento genérico? É similar? Ou é o autêntico? Qual é a procedência? Quando nós paramos para pensar na procedência das coisas, isso muda tudo na nossa vida. Muda tudo na nossa vida. É importante saber de onde procede cada coisa que vem sobre a nossa vida. Não só as coisas que nos alimentam, mas as coisas que vêm sobre a nossa vida psicoemocional, sobre a nossa vida cotidiana. É importante saber. E aqui nós vamos aprender que a verdadeira sabedoria é proveniente, ela é procedente de Deus. Se não é procedente de Deus, não é a verdadeira sabedoria, porque toda sabedoria verdadeira é procedente de Deus. O texto bíblico da nossa lição está em Tiago, capítulo 3, versículos 13 ao 18. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso, que é sentimento de divisão, em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Olha, Tiago está dizendo que quem tem sentimento faccioso no seu coração, quem tem amarga inveja, sentimento faccioso, na verdade está sendo direcionado por uma sabedoria que é terrena. Ele diz, não, ela não é só terrena, ela é animal, ou seja, não tem raciocínio, e ela é diabólica. E aí ele continua no versículo 16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura,
Depois, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. A verdadeira sabedoria promove coisas construtivas na nossa vida. A sabedoria que é terrena, animal e diabólica, ela destrói, ela não é construtiva. E nós precisamos evitá-la, fugir dela. Porque, na verdade, na prática, nem sabedoria ela é. Não é? A sabedoria verdadeira é a sabedoria que vem do céu para a nossa vida. Primeiro ponto da nossa lição. A sabedoria autêntica. Primeiro parágrafo, a sabedoria autêntica, olha, ela é demonstrada mediante as boas ações, como é próprio característico de Tiago. Tiago, nos diz o nosso escritor, Tiago faz a seguinte pergunta: quem dentre vós é sábio e inteligente? Quem julga ser sábio e inteligente? Logo em seguida, ele afirma: mostre pelo seu bom trato com as obras em mansidão e sabedoria. Mostre em seu bom trato com as obras em mansidão e sabedoria. Tiago está dizendo assim: se você julga ser sábio e inteligente, você não pode fazer isso por palavras. Você precisa mostrar isso com as obras em mansidão e sabedoria, como é próprio do que nós estamos tratando nesse trimestre. Tiago sempre está falando de uma ação prática. O nosso escritor, dentro da proposta desse primeiro parágrafo, do primeiro ponto, ele ainda continua dizendo, em outras palavras, sabedoria é o conhecimento posto em prática. Conhecimento posto em prática. Entenda, eu disse agora há pouco na abertura da nossa aula que uma coisa é informação, outra coisa é conhecimento e outra coisa é a sabedoria. Informação, essa chuva de informações que nós recebemos nesse mundo moderno, através das mídias sociais. Informação não é conhecimento. Para uma informação se tornar conhecimento, ela tem que ser processada, digerida, e o resultado desse processo, dessa digestão dessas informações, é o conhecimento. Aí sim. Agora, tem o conhecimento, eu preciso da sabedoria para colocar o conhecimento em prática. Este é o caminho. Segundo parágrafo do primeiro ponto, a sabedoria terrena, que, como eu disse, o Tiago chama de sabedoria, não estou criticando aqui a fala de Tiago, mas se a gente parar para pensar, nem sabedoria ela é. A sabedoria terrena. Tiago, ele descreve a sabedoria terrena como cheia de inveja, amarga e cheia de inveja, amarga e sentimento faccioso. Logo, ela não procede de Deus, mas é humana e diabólica. O apóstolo Paulo, nos diz aqui o nosso escritor, diz claramente que Deus não é Deus de confusão. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Tiago reforça esse ensino, afirmando que onde há invejas e disputas, Deus não está presente. Onde Deus está presente, as coisas frutificam. Onde Deus está presente, o ambiente é leve, agradável, tratável. Onde Deus está presente, as coisas são diferentes, porque Deus está presente. E como eu disse, onde Deus está presente, não há confusão. Ou seja, como verificar se Deus está presente ou não? Como verificar se Deus está presente ou não? Primeiro, entendendo se esse ambiente que nós estamos é um ambiente repleto de amor, tratável, é um ambiente onde não tem inveja, onde não tem disputa, onde Deus está presente. Né? Porque o Tiago, versículo 17, o Tiago diz que, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente. Aí ele dá essas características, ou seja, onde Deus está presente, as coisas são puras, pacíficas, moderadas, tratáveis, cheias de misericórdias e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Este é o ambiente onde Deus está presente. Se
essas coisas não estão no ambiente que você está, pode ter certeza, neste ambiente Deus não está presente. E eu sugiro que você não fique num ambiente onde Deus não está presente, porque não é um ambiente agradável. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Origem da sabedoria divina. Tiago mostra que a sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, amável, complacente, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Imparcial e sincera. Ou seja, estas coisas têm a sua origem em Deus e reflete seu caráter santo e amoroso. Foi o que acabamos de falar aqui. Essas coisas mostram que Deus está realmente presente no ambiente. Segundo ponto da nossa lição, o fruto da sabedoria autêntica. Então, tudo aquilo que é de Deus frutifica, e frutifica para o bem. Primeiro fruto dessa sabedoria autêntica, paz e justiça. O nosso escritor diz que crentes que buscam adquirir esse tipo de inteligência procuram criar ambientes harmônicos, ambientes de harmonia e justiça na igreja, na família, no ambiente corporativo. Ou seja, como é que nós sabemos que estamos frutificando em sabedoria divina?
se nós buscamos criar este ambiente harmônico, em todos os lugares que estamos. No Sermão da Montanha, né, no Sermão das Bem-aventuranças, Jesus disse: "Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus". O que é ser pacificador? É procurar a paz. Não só procurar a paz para nós, mas procurar promover a paz. É quando alguém chegar e falar, como diz um amigo que um irmão que congregou com a gente lá em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, Samuel Cláudio. Quando alguém chegava para ele falando assim: Samuel, rapaz, fiquei sabendo que fulano de tal falou de mim, falou isso, ele falava: ô varão, não, você deve ter enganado. Não, quem te falou não deve ter entendido bem, então você que entendeu mal. Vamos conversar com o irmão? Você quer que eu vou lá e te ajude? A gente brincava de dizer que o Samuel era da turma do deixa disso. Ou seja, o espírito de pacificação. Vive em paz e quer pacificar todas as coisas. Outra coisa que o nosso escritor diz aqui é que em Mateus capítulo 5, versículo 9, Jesus afirma que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. É o texto que nós acabamos de citar do Sermão das Bem-aventuranças, Mateus capítulo 5 e versículo de número 9. Então, paz e justiça é o primeiro fruto. Outros frutos, né, da sabedoria autêntica, segundo parágrafo do segundo ponto. Amor e bondade. Nosso escritor diz que a sabedoria do alto é cheia de misericórdia e bons frutos e nos capacita a agir de maneira que o amor de Deus e o seu caráter seja revelado em nossas ações. Para mim, uma das coisas mais magníficas que nós aprendemos em Cristologia é que Cristo veio em carne humana para revelar Deus para os humanos. Jesus Cristo veio para revelar Deus para a humanidade. E a igreja, ela tem um papel fundamental de revelar Cristo para os homens. Ó, Jesus veio e revelou Cristo. E nós precisamos Jesus veio e revelou Deus. E nós, como igreja de Cristo, precisamos revelar Cristo. Porque se Cristo, o Filho enviado pelo Pai, revelou o Pai, e nós, que somos a igreja de Cristo enviada por Ele ao mundo, o que nós precisamos fazer? Revelar Cristo em todas as nossas ações. Ok? Entendeu a lógica? Cristo veio enviado pelo Pai, e Ele revelou o Pai. Nós, como igreja, estamos no mundo enviados por Cristo. E nós precisamos, então, revelar Cristo ao coração das pessoas. Então, a sabedoria do alto em nossa vida, ela nos ajuda a revelar o amor de Deus e o seu caráter em todas as nossas ações. E isto me identifica como um membro ativo no corpo de Cristo, que é a igreja. Você é parte integrante da igreja? Se você é um membro do corpo de Cristo, parte integrante da igreja, isso quer dizer que em todas as suas ações, Cristo está sendo revelado. Agora, se Cristo não está sendo revelado em algumas de suas ações, é preciso rever isso. Se Cristo não está sendo revelado em alguma das minhas ações, eu preciso rever esse tipo de cristianismo que eu estou vivendo. Porque o cristianismo, ele precisa ser relevante. Aliás, qual era o grande problema da igreja de Laodiceia? Era uma igreja que não era relevante. Era uma igreja que não revelava Cristo. É isso que Jesus está dizendo para Laodiceia quando fala para ela: quem dera fosses frio ou quem dera fosse morno. Não é ou quem dera fosse quente. Não é quem dera ou você se converta ou você se desvie totalmente. Não é isso. O próprio texto está dizendo, Jesus fala, você é morno, ou seja, Laodiceia tinha águas mornas, não eram como as águas refrescantes de Colossos e nem como as águas termais de Hierápolis, que estavam ambas perto de Laodiceia. As águas refrescantes de Colossos eram águas que as pessoas iam no período de verão para se banhar, para se refrescar. As águas termais, que eram águas quentes de Herápolis, eram águas medicinais, tinham funções terapêuticas. Mas as águas de Colossos eram águas mornas. Aí o Senhor está dizendo para a igreja, perdão, as águas de Laodiceia eram águas mornas. Aí o Senhor está dizendo para Laodiceia, você, Laodiceia, é uma igreja irrelevante, você não muda a vida de ninguém. Você não tem funções refrescantes como Colossos e nem funções terapêuticas como Hierápolis. Ou seja,
você é uma igreja que não revela Cristo, você é uma igreja que é irrelevante. Aliás, Cristo nem estava dentro dela, porque Jesus diz: "Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo". Então nós precisamos ser uma igreja relevante. E o que é ser uma igreja relevante? É uma igreja onde todas as suas ações revelam Cristo. Terceiro parágrafo do segundo ponto. Outros frutos da sabedoria autêntica: sinceridade e imparcialidade. E o nosso escritor diz: isto significa que essa sabedoria, não é tendenciosa ou hipócrita, mas sim honesta e justa em todas as circunstâncias. Sinceridade e imparcialidade. A palavra sinceridade, ela vem de sincera. Lá na Grécia Antiga, para que houvesse uma produção acelerada de móveis, os produtores de móveis, marceneiros, eles começaram a usar, porque o que eles precisavam fazer? Cortar a árvore e deixar a madeira, a gente fala de murchar, né? Ou a madeira amadurecer. Ela tinha que perder, né, aquela seiva, dos momentos iniciais de quando ela era cortada. Então a madeira tinha que amadurecer. E eles então faziam móveis com a madeira já madura, murcha, e esses móveis eram vendidos. Só que com o crescimento acelerado da produção de móveis, eles faziam móveis com madeira verde. O que acontecia? Depois que o móvel estava pronto, a madeira ia amadurecendo e ela murchava, ela encolhia um pouco. Aí, depois dos móveis prontos, apareciam alguns buraquinhos nos móveis, algumas rachaduras. O que os marceneiros gregos começaram a fazer? Eles começaram a fazer uma massinha. Eu trabalhei em fábrica de móveis, então lixavam a própria madeira e faziam uma massinha com aquela própria madeira. Quando eu trabalhei em fábrica de móveis, não tinha essas massinhas modernas, então a gente pegava o móvel, aquele pozinho do móvel, da própria madeira, e misturava com cola, e eles passavam nos móveis para tampar os buraquinhos. Era uma cera que eles fabricavam e passavam para tampar os buraquinhos, e depois lixava aquilo e vendia. Só que podia acontecer também da pessoa olhar aquele móvel ali, pegar, comprar e levar para casa. E depois de passar alguns dias ou meses, aquela cera que tinha colocado, por causa do calor, por causa da temperatura, né, da mudança de temperatura, ela podia também murchar e apareciam os buraquinhos que ela tinha disfarçado. E aí, na hora de comprar móveis, as pessoas chegavam para comprar, olhava, não tinha nenhum buraquinho, não tinha nenhuma rachadura na madeira, e eles faziam a pergunta: esse móvel é sem cera? Para saber o seguinte: esse móvel foi feito com a madeira certa, no tempo certo? Se a pessoa dissesse: ó, esse é sem cera, ela levava sabendo: não, isso aqui é um móvel autêntico, isso aqui não vai me dar problema. Mas se ela dissesse: não, ó, esse aí a gente teve que dar uma cerazinha em alguns lugares. Ele já podia até levar, mas sabia. Aí está a origem da palavra sincero, ou seja, ser sem cera, não ter disfarces, ser autêntico, de autós no grego, é aquilo que é de verdade. Então, onde a sabedoria de Deus está, existe sinceridade, ou seja, as pessoas não precisam usar disfarces para nada. E existe também a imparcialidade. Todos são tratados com a humanidade que os filhos de Deus precisam ser tratados. Continuando ainda nesse terceiro parágrafo do segundo ponto, o nosso escritor diz que sem parcialidade implica tratar todos com justiça, independente de posição social ou riqueza. Ele continua que a sinceridade ou pureza de coração é uma qualidade que reflete a integridade. O que é integridade? É ser inteiro. Isso é ser íntegro. E ele finaliza, o nosso escritor finaliza esse ponto dizendo que a sinceridade constrói confiança e fortalece as relações, pois as pessoas sabem que podem contar com a nossa honestidade e transparência. Isso é ser íntegro de verdade, ok? Terceiro ponto da nossa lição:
o nosso escritor vai tratar sobre a humildade e sabedoria do alto, ou seja, que vem direto de Deus para a nossa vida. Primeiro parágrafo, reconhecimento da fragilidade humana. E o nosso escritor nos diz o seguinte: a sabedoria divina nos faz conhecer a nossa fragilidade e dependência do Senhor. A nossa fragilidade e dependência do Senhor. Nós precisamos, eu sempre gosto de dizer que eu aprendi a orar isso com um amigo meu chamado pastor Apolônio Souto. Sempre que orar, falar: Deus, eu declaro a minha dependência de ti. Nós somos dependentes de Deus. Nós não conseguimos fazer sozinhos. Nós realmente dependemos da graça do Senhor, da graça de Deus para a nossa vida. Ainda dentro deste primeiro parágrafo, o nosso escritor diz o seguinte: Tiago, tá? Tiago, lá em cima. Tiago nos lembra que toda boa dádiva, eu gosto muito desse texto, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Então, por maiores que sejam as suas qualidades, por maiores que sejam os seus dons, você só os tem porque eles vieram de Deus. E se nós declaramos essa nossa dependência, se entendemos essa nossa dependência de Deus, nós evitamos a soberba, que frequentemente acompanha o conhecimento humano. Eu nunca esqueço de uma frase que eu ouvi do pastor Edson Gonçalves, é um pastor do nosso ministério aqui dos Estados Unidos, que hoje está pastoreando a nossa igreja na Bolívia. Ele me disse uma vez: o Anderson, o homem se envaidece sem perceber. E às vezes o conhecimento humano nos leva ao envaidecimento. Nós precisamos entender que, por mais que nós conseguimos conhecer, isso é porque a graça de Deus está sobre nós. É uma capacidade que o Espírito Santo nos dá. E toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Segundo parágrafo do terceiro ponto, a aceitação dos limites pessoais. em Mateus, em Mateus capítulo 11, versículo 29, convida-nos a aprender dele, que é manso e humilde de coração. Essa mansidão reflete uma aceitação serena dos próprios limites e uma disposição para servir aos outros sem buscar reconhecimento ou glória pessoal. Nós precisamos reconhecer as nossas qualidades, sim, o nosso potencial, mas também reconhecer os nossos limites e os nossos defeitos. E precisamos compreender que tudo que temos vem de Deus. E para a obra de Deus, nós só conseguimos desempenhar um trabalho porque a graça de Deus vem sobre a nossa vida e o Senhor nos capacita a fazer aquilo que nós precisamos. Terceiro parágrafo do segundo ponto, terceiro ponto e último ponto da nossa lição. Dependência de Deus. Já falamos aqui, mas vamos fechar a aula falando de dependência de Deus. Nós precisamos ser humildes, buscar a humildade e reconhecer diariamente a nossa. Aliás, deixa eu grifar um outro ponto antes disso aqui, ó. Reconhecer nossa necessidade de orientação divina nos mantém humildes e prontos para receber os ensinos do Espírito Santo. Portanto, seja humilde, reconhecendo diariamente sua necessidade de Deus e cultive um relacionamento íntimo com Ele, através da leitura regular da Bíblia, da prática da oração e do jejum. Reconhecer que realmente dependemos de Deus é a melhor ferramenta que nós temos para realmente não deixarmos o envaidecimento tomar conta do nosso coração. Lembrando que foi o envaidecimento que encheu o coração de Lúcifer e fez com que ele pecasse contra Deus, sendo expulso do céu. Que nós sejamos dependentes de Deus, busquemos a presença de Deus para que nós realmente vivamos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Deus te abençoe, um grande abraço, pastor Anderson Silva, e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.